cá, Yuri Pita, vem para cá, Renata Agostini, não sei se o Leandro já voltou, já está conosco. Gente, tá aí, a gente falou que não teria sobrevida longa, a gente foi antecipando os passos. Ontem à noite veio esse último remeleixo de André Mendonça, tirando o caso do plenário, evento 9-2, mas está lá, muito cristalino, unidade da, digamos, ala mais experiente do Supremo Tribunal Federal. E eu chamo a sua atenção, você que está em casa, e começo com a Renata Agostini, que esse caso teve a movimentação de pessoas que não são tão afeitas ao embate público. Exemplo, a ministra Carmen Lúcia, foi ela quem se mexeu e falou o seguinte: eu tenho um recurso aqui e eu quero levar ele para o plenário. Resolver isso logo. Quando? Semana que vem, segunda-feira, meia-noite, quando for meia-noite e terça, já está lá para votar. Ela teve de se mexer. Por quê? Para mostrar que tem unidade. Fux falou, ok, então vamos lá, quer votar? Vamos votar. Teve toda uma reação rápida do Supremo. Houve esse movimento de conter o placar, não poderiam virar o jogo, mas contiveram o placar. Agora, o saldo interno para Nunes Marques, apesar do sorriso no rosto dele e do clima ameno em todo esse julgamento, é muito ruim. Muito ruim, não só porque a decisão dele no fim, né, foi derrubada, então esse movimento de desgaste extremo interno na corte não resultou num efeito prático, né? Isso era esperado, sim, mas esse efeito do movimento de Nunes Marques, inclusive jogando um pouco para frente, gente, porque quando ele toma essa decisão, novamente, uma decisão monocrática, uma decisão tomada por ele, que vai contra não uma outra decisão individual do ministro, algo que já aconteceu diversas vezes, mas sempre causa certa cisânia. Nesse caso, não. Uma decisão dele contra uma decisão colegiada do TSE, causando todo esse enorme desconforto. Então, a gente tem que jogar um pouco para frente como fica o ânimo dos seus colegas em decisões importantes que venham lá para frente. Agora, chama atenção também, Dani, de como o próprio bolsonarismo estava acompanhando muito de perto e com lupa qual seria o comportamento de André Mendonça. E por quê, gente? No julgamento de Daniel Silveira, Nunes Marques ficou isolado. Ele foi o único que votou pela absolvição do deputado. Como sabemos, Daniel Silveira foi condenado por ampla maioria. Mendonça, ele até fez ali, abriu uma divergência, né, como a gente se fala, né, votou por uma condenação mais branda, ainda assim votou com os colegas pela condenação. E ele ficou no fogo, muito, foi alvo ali de muitas críticas, tanto por aliados quanto pela base bolsonarista, porque a gente está falando justamente dos dois ministros que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, Mendonça está, então, ladeando os argumentos e promoveu essa manobra que permitiu atenuar a derrota de Nunes Marques, ao menos no placar. O Yuri falou de maneira muito clara, deixa eu fechar aqui antes que... Porque, assim, para fazer multitarefas, a gente corre o risco, né? Eu estava aqui com o julgamento, quando entrava um link, eu ouvi o julgamento para poder ter ali a inteireza, ou pelo menos uma noção global, mais macro, distanciada dos votos de cada ministro, para vocês terem tudo aqui em primeira mão. O que ficou muito claro, em especial na decisão do ministro Gilmar Mendes, é que essa tentativa de minimizar o dano causado por quem mina a credibilidade do sistema eleitoral por meio de informação falsa, porque, gente, a grande questão é essa, Brasil. Não se trata, então não posso desconfiar? Pode, querido. Então não posso fazer perguntas? Pode, meu bem. Não posso sugerir melhorias? Deve. Mas quando você pega uma mentira e apresenta essa mentira, fraude, como um pacote pronto, que prova que aquele sistema não funciona, você não está desconfiando, você não está criticando, você não está sugerindo melhoramento, você está difamando mesmo, você está detratando, você está fraudando, você está falseando todo um sistema. E no voto de Gilmar Mendes, que eu vou pegar aqui, porque eu consegui transcrever um pedacinho aqui no Twitter,
ficou muito claro, ele diz, né? O discurso de ataque às urnas, em especial no dia da eleição, não pode ser tolerado numa democracia. Tem gravidade ímpar, disse o ministro, porque pode comprometer o pacto social em torno das eleições, que é o quê? A pergunta que eu fiz para vocês na abertura do jornal. Ele estava só fazendo uma graça ali na internet ou ele estava reforçando no dia da eleição tática que é replicada até hoje para desacreditar o resultado das eleições? Isso é o que os ministros responderam que sim, que ele fez. Yuri. Pois é, bom, antes de tudo fazer não um spoiler, mas um bastidor, né, Dani? Que enquanto você ouvia, eu também ouvia por tabela aqui, então dá para também conseguir me inteirando um pouco mais do que estava rolando ali no julgamento, enquanto a gente estava apurando as outras coisas aí relacionadas à PEC dos combustíveis. Mas, de fato, nesse julgamento, se por um lado, ali no julgamento do plenário virtual, se fosse ocorrido ali como estava previsto, até o pedido de vistas de André Mendonça, a gente talvez tivesse um discurso, uma decisão ou posicionamentos muito mais técnicos em relação a se Nunes Marques poderia ou não ter tomado aquela decisão em caráter liminar. Se era ele o ministro responsável por poder natural, né, poderia ter tomado aquela decisão, ou se seria a ministra Carmen Lúcia. Por isso que ela que também pediu para isso ser colocado em discussão. Ela que recebeu, por exemplo, pedido de mandado de segurança de um dos deputados estaduais do Paraná, que assumiu no lugar da vaga deixada tanto por Fernando Francischini, quanto por outros 3 deputados que foram eleitos junto com os votos deles. Neste julgamento agora da segunda turma, houve de fato ali um posicionamento, e isso o ministro Gilmar Mendes foi mais incisivo nisso, de mérito propriamente dito do que fez o deputado estadual e o que o levou a ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é justamente utilizar de um discurso fraudulento para apontar uma suposta fraude no sistema eleitoral que não existia, que não havia, que não era verdade. Por isso que ele fez essa colocação de que, em especial no dia da eleição, fazer esse tipo de apontamento viola aquele princípio ali do paradoxo da tolerância. A tolerância admite tudo, menos a intolerância, menos o discurso que joga contra ela própria, contra a própria existência do sistema democrático. Você vê que eu falei que envolve risco, né? Aqui foi uma mensagem, como eu estava com o áudio aberto para poder ouvir os votos, né? Do ex-presidente Michel Temer. Expedi nota onde esclareço o fato. Perdoe o atraso na resposta. Você consegue ouvir ele falando sobre a provocação feita hoje pelo presidente Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, foi desmentida por Temer. Leandro, rapidinho, qual é a lição que a gente extrai desse episódio? Eu tenho uma. Primeiro é de que vai ter resistência interna dentro do Supremo para fazer prevalecer, ou ao menos esticar a discussão de teses bolsonaristas. Isso, para mim, ficou claro nesse episódio. A segunda é que a maioria da corte está fechada. Dani, do outro lado. E tem um reflexo na dinâmica da vida de quem vai investigar possíveis fake news, desinformação que devem acontecer nessas eleições, né? Porque o que os procuradores que atuam na área eleitoral do Ministério Público Eleitoral nos estados, o que eles estavam preocupados era se essa decisão do ministro Nunes Marques fosse mantida, o que valeria? Se essa decisão dele, que agora está derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, ou a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que foi feita em janeiro de 2022 e que disciplinou uma série de regras sobre o que pode acontecer com quem espalhar desinformação, especificamente sobre o processo eleitoral. O julgamento do TSE, que cassou o deputado Francischini, ele foi tão importante que ele se tornou uma norma do Tribunal Superior Eleitoral, uma resolução que foi publicada em janeiro desse ano. E essa resolução, só para a gente lembrar, e que isso agora tranquiliza os procuradores eleitorais, essa resolução diz que é vedada o compartilhamento de fatos inverídicos ou descontextualizados, praticamente o que fez o deputado Francischini, que atinjam a integridade do processo eleitoral, de novo, o que fez o deputado. Então, existe ali uma previsão agora no TSE de que quem fizer como o deputado Francischini fez, seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma dúvida sobre como ficaria na Corte Eleitoral depois dessa decisão do Nunes Marques, mas essa dúvida agora está dirimida, já que o STF derrubou a decisão do ministro.